Nesse momento, saiu o cocheiro e mais alguns camponeses, todos bêbados e questionando se o animal conseguiria levar todos eles, pois era visível que o animal não tinha toda essa potência e capacidade. O cocheiro pegou o chicote e atacou o animal para que ele começasse a andar. Vendo que o animal não saiu do lugar, chamou os camponeses e deu um chicote a cada um. Eram cerca de 6 homens e uma mulher acima do peso. Ao receber os ataques, o animal tentava correr, mas não conseguia sair do lugar devido ao peso e aos ataques que recebia. Vale ressaltar que, no sonho, é o Raskolnikov jovem que está vendo essa cena, e junto dele está o seu pai. O nosso protagonista pergunta ao pai o porquê de eles estarem fazendo isso. Pois é certo que o animal irá morrer se continuar dessa forma. O pai dele apenas chama os homens de animais e imbecis e diz que eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Raskolnikov se solta de seu pai e corre para perto do animal. O cocheiro começa a gritar: "Batam até que morra!" Um homem que estava na multidão questiona se ele não era cristão e por que estava fazendo isso. O cocheiro diz com arrogância: "Ela é minha propriedade e eu decido o que fazer com ela." Após receber inúmeros ataques, o animal começou a dar coices, pois era a única forma de reagir. Era tudo o que ele tinha ao seu alcance para fazer. Ao ver o animal reagindo, outros homens começaram a açoitar o animal, começaram a bater no focinho e nos olhos. O cocheiro estava fora de si e totalmente transtornado. Sua vida devia ser a pior de todas, e mesmo assim, nada justifica o que ele irá fazer em seguida. Ele pegou um pedaço de pau e começou a bater no animal, e tudo isso enquanto 6 homens batiam no animal com o chicote. O cocheiro repetia e repetia: "Ela é minha propriedade, eu posso fazer o que quiser com ela." Ele bateu com o pedaço de pau no animal por 5 vezes, até que ele foi buscar uma alavanca de ferro, e com essa alavanca ele voltou a bater no animal incansavelmente, até que chegou o momento onde o animal não conseguia mais ficar em pé. O máximo que ele podia fazer era estender o focinho e respirar com dificuldade, e no final acabou morrendo. Enquanto o animal estava no chão, morto, a multidão exaltava o homem e o seu espetáculo. Muitos se perguntavam que cristão era esse. Qual cristão faria algo desse tipo? O pequenino Raskolnikov correu até o animal já morto, colocou o focinho dele no seu colo e o beijou. O mesmo chorava muito e, com muita raiva, partiu para cima do cocheiro. Nesse momento, o pai dele o puxou e os dois foram embora. Durante o caminho, Raskolnikov chorava muito e perguntava ao pai por que fizeram aquilo com o pobre e indefeso animal. O pai respondia que eles estavam bêbados e não sabiam o que estavam fazendo. Depois de toda essa angústia, Raskolnikov despertou e se deu conta de que era tudo um pesadelo. Nessa parte é possível fazer inúmeras correlações com as nossas vidas ou com a vida de pessoas à nossa volta. Quantas vezes já não fomos o animal que apanha do seu dono? Não é preciso ser somente com ações físicas, mas também com palavras. Acredito que a maioria de nós já se sentiu sobrecarregado com alguma situação e pensou que não seria capaz de suportar tal tribulação. Ou até teve que fazer algum ato de que não se orgulha. Pense no animal, pense em tudo o que ele passou e agora lembre da nossa história. Qual personagem poderia ser uma correlação com o animal em questão? No meu ver, eu consigo pensar na Sônia, pois ela é pequena e fraca, mas não só isso, a família dela, bem dizer, está toda nas suas costas. E ela teve que se vender para alimentar os seus irmãos. E enquanto a alma dela estava sendo atacada, o pai dela estava bebendo mais e mais. O mais impressionante é que ela se mantém pura, mesmo depois de passar por toda essa humilhação.
A sociedade a vê apenas como um produto descartável, mas ela tem um porquê suficientemente forte para não se corromper. Ela aceita passivamente a situação externa, mas a parte interna dela, ou seja, a sua mente, os seus valores, ela consegue manter muito mais puros do que a maioria da sociedade em questão. Também podemos ver uma forte ligação com Jesus, pois o pai de Raskolnikov fala algumas vezes a frase "eles não sabem o que fazem". E também tem a questão dos chicotes, a humilhação e a multidão em volta adorando tudo, como se fosse um espetáculo. Com o passar dos dias, Raskolnikov voltou a caminhar pela cidade. O local onde ele mais gostava de andar era perto das tavernas e nas periferias, pois nesses lugares ele não chamava tanta atenção. Ele usava roupas esfarrapadas e, por isso, conseguia se disfarçar na multidão, algo de que ele gostava e muito. Nessas suas caminhadas, ele ouviu uma conversa e percebeu uma moça que possuía entre 35 e 40 anos. Era Lizaveta, irmã da velha com quem ele penhorava os seus itens. Lizaveta era como se fosse uma escrava de sua irmã mais velha, não possuía marido e era tremendamente tímida e obediente. Ao acaso, Raskolnikov ouviu que a velha estaria sozinha por um certo tempo. Ele já estava maquinando a ideia de matá-la. Agora, com essa informação que o destino quis que ele obtivesse, ele pensou que era um sinal divino, mas o diabólico também pode mandar sinais. Raskolnikov estava novamente em uma taverna e prestou atenção à conversa entre dois jovens. Um deles falava sobre a velha, ressaltando que ela tinha muito dinheiro e que não iria fazer falta a ninguém caso morresse. Algo que o nosso protagonista gostou muito de ouvir, pois ele compactuava com esse pensamento. O jovem também relatou que a velha humilhava a sua irmã e a batia frequentemente. Ou seja, a velha não era flor que se cheire, mas isso, claro, não dava o direito de fazer o que Raskolnikov estava pensando. Novamente, ele estava entendendo tudo isso como se fosse um sinal. Agora, resta saber se era divino ou diabólico. Mas, desde que incentivasse Raskolnikov a fazer o que estava planejando, tanto fazia de onde vinha. A ideia era tão forte e os sinais ainda mais, que todos esses acontecimentos fizeram Raskolnikov criar coragem. Ele criou tanta coragem que chegou a costurar uma espécie de tira no interior de seu sobretudo para alocar um machado, pois ele pretendia fazer o ato com uma machadada. Somente uma machadada era o que o separava do que o destino tinha guardado para ele. Raskolnikov pensou em tudo, até mesmo criou um objeto que faria com que a velha abrisse a porta para ele, devido à curiosidade sobre o item a ser oferecido, mas não passava de uma tranqueira que ele mesmo inventou. Raskolnikov era tão arrogante que pensava que o motivo pelo qual os crimes eram solucionados era porque os criminosos não sabiam o que estavam fazendo. Ele se julgava superior aos demais. Grande erro! Eis uma frase muito forte que permeia toda essa história. Quando a razão falha, o diabo ajuda. Nesse momento, ele estava na frente da porta da velha, ainda se questionando se iria ou não cometer o ato. Sua mente era confusa, assim como tudo na sua vida. Ou seja, ele não estava nas melhores condições para tomar qualquer atitude. Ele tocou a campainha e até se surpreendeu com a astúcia com que iniciou o contato com a velha senhora. Essa parte do livro é fantástica. Deu-se início à conversa entre a velha e Raskolnikov. A senhora estava muito desconfiada.
parecia pressentir algo. Raskolnikov tentava esconder o seu nervosismo até que a velha focou no item que ele trazia consigo. Ele deu o pacote a ela, mas ela não estava conseguindo desembrulhar, pois ele o embalou de tal forma que fosse realmente complicado. Nesse momento, a velha senhora baixou totalmente a guarda e se aproximou dele, distraída. Ele abriu o casaco e levantou o machado rapidamente. Ele sabia que tinha que ser naquele exato momento, não tinha mais o que ser feito, e ele o fez. Não foi só uma machadada, foram cerca de 3 ataques, para garantir que a senhora realmente não estivesse mais entre nós. Ele deixou o machado de lado e começou a revistar a velha e a casa, em busca de materiais de alto valor que pudesse vender futuramente. E adivinhem quem chegou no local? Exatamente, Lizaveta chegou, avistou toda a cena e ficou totalmente em choque. Outra pessoa que ficou em choque foi Raskolnikov. Ele saiu correndo, pegou o machado e a atacou. A pobre e indefesa Lizaveta, aquela que não havia feito nada de mal, aquela que passava por humilhações e agressões da própria irmã, agora está morta ao lado dela.